A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo da série Conversas com Jesus. Eu estou gravando vários vídeos relatando conversas que pessoas tiveram com Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado porque a palavra de Deus ela foi escrita para o nosso ensino. Então eu quero te convidar a acompanhar esta série de vídeos onde eu vou estar falando sobre essas conversas que pessoas tiveram com Jesus e certamente você será abençoado. Esses vídeos estarão nas redes sociais de 2 em 2 dias. Eu quero ler para vocês aqui a palavra de Deus que relata um jovem que foi ter uma conversa com Jesus. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo número 19, eu vou ler a partir do verso 16. O título da minha tradução diz: O Jovem Rico. Preste atenção. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus lhe disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. A Bíblia relata a história de um homem chamado Jairo. Este homem foi ter uma conversa com Jesus porque a filhinha dele, a filha única, que tinha 12 anos, estava morrendo. E ele foi até Jesus e ele disse: Senhor, se tu for na minha casa, ela será salva. E a Bíblia relata a conversa entre eles. A Bíblia relata também que uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos, um fluxo de sangue, ela foi até Jesus, tocou nas vestes de Jesus, porque ela acreditou que se tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E diz que depois do milagre ela teve uma conversa com Jesus. Ela relatou toda a verdade. A Bíblia também fala de um homem que era leproso, que estava num arraial de leprosos, esperando a morte, mas ele decidiu ir até Jesus e ter uma conversa com Jesus. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Então a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que tiveram conversas com Jesus. E eu li aqui a história de um jovem. Preste atenção, tudo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está ali para o nosso ensino, porque há algo ali que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas. Então relata de um jovem, e a Bíblia diz que ele era um jovem rico, era um judeu, um jovem rico, que tinha muitas propriedades. Mas aquele jovem tinha uma grande dificuldade, ele estava passando por um grande problema, e muito grande mesmo. Por quê? Porque ele não tinha certeza da sua salvação. E o relato começa dizendo que ele se aproximou de Jesus, e ele disse para Jesus: O que eu faço de bem para herdar a vida eterna? Então aquele jovem, ele tinha um engano na vida dele. Ele achava que ele precisava fazer um bem para herdar a vida eterna. E Jesus, ouvindo ele, respondeu. Jesus disse: Olha, tu sabes, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou para Jesus: Quais mandamentos? Aí Jesus fez uma relação: Não matarás, não adulterarás, não cometerás homicídio, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e foi relatando alguns mandamentos. E o jovem, ouvindo aquilo, disse para Jesus: Olha, isso aí eu guardo
Esse mandamento eu guardo desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Vejam bem a pergunta dele. O que me falta ainda? Imagina que tristeza era a vida daquele jovem, porque embora ele guardasse os mandamentos, ele sabia, sentia que faltava algo para ele ainda. Ele sabia que na vida dele tinha algo que não permitia que ele tivesse uma comunhão plena com Deus, uma certeza de salvação. E ele foi até Jesus. O que estava acontecendo com aquele jovem? Preste atenção, meu amigo, minha amiga. A resposta está no que Jesus disse. Jesus para ele, olha, preste atenção, se tu queres ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. Então Jesus relatou ali o problema daquele jovem. Ele queria o quê? Ser perfeito. Preste atenção, quando nós conhecemos Jesus e viemos para a fé, e nós passamos a experimentar o grande amor, a grande bondade, a grande misericórdia de Jesus, nós queremos ser melhor. Nós queremos cada vez ser melhor. Só que algumas pessoas, nesse intento de querer ser melhor, passam a ter dificuldades, porque existem pessoas que querem ser perfeitas, querem buscar uma perfeição. Preste atenção, ninguém será perfeito aqui na terra, ninguém. Por quê? Porque nós habitamos num mundo caído. Aqui tem o diabo para nos atentar, aqui tem esse mundo caído, nós pecamos. A palavra diz que nós não devemos viver na prática do pecado, mas nós pecamos. Todos nós pecamos. A palavra diz que aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso. O que aconteceu na nossa vida ao vir para Jesus é que nós não vivemos mais na prática do pecado, mas ainda pecamos. E aquele jovem não queria pecar, ele queria ser perfeito. Então Jesus disse, olha, se tu quer ser perfeito, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. Olha, o que Jesus pediu para ele, falou para ele, não era fácil não. É fácil a gente ler essa palavra, ouvir e condenar aquele jovem. Dizer, que falta de fé, queria salvação, por que ele não deu tudo o que ele tinha para os pobres? Por que ele não largou toda a vida dele e foi seguir Jesus? É fácil a gente dizer isso quando a gente não está inserido na história. Então o grande problema daquele jovem é que ele queria ser perfeito. Eu estava lendo na palavra de Deus hoje, no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele viveu um conflito interior, porque ele queria ser melhor. E ele chega ao ponto de dizer assim, que miserável eu sou. Olha as palavras do apóstolo, não, estamos falando do apóstolo Paulo, não é de uma pessoa qualquer, do apóstolo Paulo. Que miserável que eu sou, ele diz. Aquilo que eu não quero é o que eu faço. Aquilo que eu não quero, e o que eu devo fazer eu não faço. O mal habita em mim. Então o apóstolo Paulo viveu um conflito igual desse jovem. O apóstolo Paulo queria ser melhor, mas ele havia uma situação na vida dele, ele começou a perceber que por mais que ele tentasse ser perfeito, ele não conseguia. E ele bradou e disse que miserável que eu sou. Aquilo que eu não quero fazer, o que eu faço? O mal habita em mim, ele disse. Mas aí o apóstolo Paulo, ele disse algo que nós devemos entender bem. Ele disse, dou graças a Deus por seu Filho, Jesus Cristo. E aquele jovem, então, ouvindo o que Jesus disse, diz que ele, ouvindo aquela palavra, né, se tu quer ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. Diz que ele ficou muito indignado, contrariado, e ele foi embora. Se afastou e foi embora. Veja bem, meu amigo, minha amiga, não procure ser perfeito não, porque nem perfeita não, porque você nunca será. Aqui na terra nós nunca seremos perfeitos.
Por isso Jesus foi na cruz e morreu pelos nossos pecados. O crente deve viver debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. Nós não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. Pecamos com olhar, pecamos com falar, pecamos com o agir, pecamos de muitas maneiras. E o que fazer então, se não podemos ser perfeitos? É crer na graça que foi derramada sobre a nossa vida por Jesus na cruz do Calvário. A palavra diz que ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. Então aquela pessoa que não consegue entender a obra da cruz, ela vive um cristianismo pesado. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Nós temos que viver debaixo da graça do Senhor Jesus. Entender que aquilo que nós não podíamos fazer, que era morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele cancelou a dívida que nós tínhamos. Então, meu amigo, minha amiga, viva debaixo da graça do Senhor. Quando você pecar, você tropeçar na caminhada, corra para os pés de Jesus. Diga para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tropecei, eu pequei, mas Deus, eu não quero mais pecar contra ti dessa maneira. Tem misericórdia de mim. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Eu creio, Jesus, no sacrifício da cruz. Quando uma pessoa, ela ora e ela diz: eu creio no sacrifício da cruz. Ela diz: eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu creio que Jesus é o meu Deus e meu Salvador. Eu confesso que Ele é o meu Salvador. No mundo espiritual, os demônios ouvem esta palavra e eles fogem. Porque eles sabem que com essa pessoa eles não podem. Porque essa pessoa entendeu a obra da cruz. Então, esse vídeo está querendo passar para você que está vivendo esse conflito. Você quer ser melhor, mas você muitas vezes não consegue. Você vai bem, daqui a pouco você dá uma tropeçada. E você muitas vezes pensa até em abandonar a fé. Eu quero dizer para você que está pensando em abandonar a fé, porque acha que ser crente não é para você. Eu quero dizer uma coisa: Jesus morreu pelos teus pecados na cruz do Calvário. Você tem apenas que acreditar nisso. Você tem apenas que saber que você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele morreu pelos teus pecados, ele morreu pelos meus pecados, para que nós pudéssemos ter salvação. A graça de Jesus sobre nós é que pode nos fazer continuar nessa caminhada. Nós só seremos perfeitos lá no céu. A palavra diz que um dia Jesus vai completar a obra que começou em nós. Será lá no céu. Porque lá não tem diabo. Lá não tem tentação. Ei, lá não tem conta de água, conta de luz, lá não tem SPC, lá não tem ninguém te xingando, não tem ninguém tentando fazer o mal, fazendo fofoca. Não tem nada disso lá. Lá não tem pecado. Lá nós seremos perfeitos. Lá nós seremos perfeitos. Aqui nós nunca seremos perfeitos. Por isso Jesus veio para nos dar condições de viver aqui, debaixo da graça dele. Que o Senhor Jesus te abençoe e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.